E é isso aí, estamos de volta aqui em mais um vídeo aqui, uma transmissão de Orion, mensageiro de Orion para trazer mais informação para vocês. Bom, ontem foi um dia muito bom. Trabalhei ontem ao longo do dia, né, fazendo uma reflexão sobre alguns comentários que recebi de algumas pessoas, né, até me questionando, cara, mas por que que você estava trabalhando o dia todo ontem, cara, e tal? Falei, meu amigo, quando eu estava no hospital à beira da morte, cara, tudo que eu queria era estar no meu trabalho, resolvendo os problemas que eu tenho habilidades para resolver. Cheguei em casa, fui fazer uma caminhada com a minha mãe, né, foi muito bom, tem sido muito bom esses dias que ela está aqui comigo. No início da noite, né, já umas 7, 8 horas da noite, eu estava sentado aqui na porta da minha casa, recebi uma mensagem telepática na minha mente que eles estavam passando aqui, né? Quando eu digo eles, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Recebi naquele momento, nós estamos passando por aqui, quando eu olhei para o céu, tinha um bólido de uma luz branca passando no céu bem lentamente. Chamei minha mãe, mostrei para ela, falei, olha lá, eles estão passando ali. Parece muita loucura, mas são coisas que eu vivo, né? E é bom quando tenho pessoas junto comigo que podem presenciar isso, né? Então, naquele momento que eu estava ali, recebi a informação na minha mente, quando eu olhei para a direção certa, eles estavam passando ali. Foi cerca de uns 5 segundos, né, de visualização, eles passaram bem lentamente, na sua navezinha translúcida, né, para que nem todos possam vê-los, né. Então eles passaram lentamente e seguiram seu rumo aí na imensidão do universo. Ah, mensageiro, mas eu não acredito nisso. Por que que você não tem um vídeo para mostrar pra gente? Porque infelizmente eu realmente não tinha o meu celular próximo de mim e para mim vale muito mais a experiência do que o registro, né? Então, se vocês quiserem ver algum registro desse tipo, tem uma postagem aqui na comunidade onde vocês vão ver uma foto ali, onde eu tirei de um objeto semelhante, e vocês vão ver também um vídeo que eu fiz, acho que tem 2 vídeos aqui, no Shorts, onde vocês vão ver aqui 2 bólidos também passando aqui na região onde eu moro, né? Estou aqui tomando minha água para hidratar meu corpo, né, como sempre. Então viver essas experiências é muito bom, porque eu sei que eu estou conectado com o multiverso, sei que assim como eu, minha mãe e toda uma sociedade de 8 bilhões de pessoas vivem nesse mundo, também existem outros seres vivendo pelo multiverso, né? Então é uma experiência boa, porque eu sei que eles estão ali, eles falam comigo e assim a gente continua a nossa passagem aqui por essa vida. Hoje eu vou entrar num assunto que vai complementar o vídeo anterior que eu falei para vocês, né? Que eu separei os vídeos para não ficar tão extenso e talvez não ficar incompreendido o que eu quero transmitir aqui. A sociedade já está perdida e a gente já sabe disso, né? Já falei aqui várias vezes. Eu separei alguns vídeos aqui. Deixa eu só abrir o outro aqui que eu havia esquecido de deixar engatilhado aqui. Beleza. Eu vou apenas reproduzir o áudio, não vou mostrar o vídeo para não dar ênfase para aquilo que foi apresentado. E em seguida eu vou dizer para vocês por que eu estou mostrando isso. E isso vai começar novamente com aquela frase aqui, ó, que eu vou até abrir aqui a imagem para ver, de Fyodor Dostoiévski, que dizia: a melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está na prisão. Lembra que eu tinha um ditado que eu sempre falava aqui? A melhor maneira de você convencer uma pessoa. Deixa eu ver como que era o jargão que eu dizia, cara. Nossa. Que é a pessoa manter, deixa eu ver, que a pessoa se convencer que a pessoa está sendo enganada, se eu não me engano. Eu vou lembrar, até o final desse vídeo eu vou me lembrar. Eu já disse esse jargão várias vezes aqui, né?
que às vezes as pessoas preferem isso mesmo. As pessoas elas preferem viver enganadas do que ser convencidas de que elas estão sendo enganadas. Esses dias eu tive uma conversa com um amigo meu que veio em casa, a gente falou muito disso daqui. As pessoas continuam vivendo nas ilusões. Eu vou mostrar, vou deixar um áudio rolar de uns vídeos aqui e eu vou comentar sobre. O primeiro vídeo aqui refere-se à NASA. Um vídeo que foi coletado aqui, né, com uma foto muito antiga, não é produção de IA, porque essa foto ela já tem muitos anos, era desde a época que eu tinha meus 20 anos. Eu já tinha visto essa foto aqui nas redes sociais daquela época. Então aqui ele diz assim, áudio vazado da NASA revela conversa e acordo secreto com alienígenas na Área 51. Isso não é nenhuma novidade, né? Mas o que eu quero trazer com esse vídeo aqui? É a forma como as pessoas manipulam as informações. Porque se você observar aqui, eu vou soltar o áudio, ele está todo em inglês, e alguns trechos que eu ouvi, ele não é claro com a legenda que colocaram. E aí a gente vai falando sobre. Eu vou deixar ele rodando aqui. Eu vou ir fazendo uma dublagem rápida aqui só para vocês verem o que está sendo dito nas legendas aqui. A primeira frase que ele disse que ele pode falar, ou seja, provavelmente alguém chegou numa sala e encontrou o ser ali, né? Por pouco tempo, senhor. Você está assustado comigo? Aí o ser fala, por que deveria estar? Ele falou, ok, né? Você diz que é do futuro e descendente evolutivo dos humanos. No entanto, você também diz que é de uma espécie diferente. Então qual é? Você é um descendente dos humanos ou não? E aí o ser começa a falar, aqui é que entra o problema. Porque por algum motivo nessa edição de vídeo, é como se tivessem distorcido o vocal dessa pessoa. Então, não se sabe ao certo se realmente era esse ser que estava falando. Né? Poderia ser até mesmo eu fazendo uma edição, alguém tentando buscar um engajamento nas redes. Isso é possível, gente. Como eu sempre falei aqui, a verdade está lá fora. Muitas pessoas vão enganar vocês com assuntos que parecem reais. Somos descendentes evolucionários dos sapiens. Mas não podemos mais procriar com a sua espécie. Portanto, somos uma nova espécie. Então, como você fala inglês, né? Perguntou supostamente o militar que falava com o ser aqui. Responda-me, que o ser não falou nada, né? Me conta, quando começa a guerra nuclear? É estranho porque esse trecho não foi falado nada de guerra, simplesmente ele já entrou nesse assunto. Então, ou essa edição teve corte do ponto importante, né? Ou a pessoa pegou isso aqui, sabe lá Deus como isso aqui foi feito. Mas percebe-se que quando ele entra nesse assunto de guerra, é muito estranho, porque antes ele estava falando sobre a raça dele, que tipo de ser ele era. Então ele não respondeu, teve um silêncio ali, e de repente eles já estão falando de guerra nuclear. Já é uma coisa que eu já achei muito estranho. Lembra aquilo que eu sempre falei aqui? Analisar, interpretar e ver se faz sentido na minha vida. Aí, ó, já tem uma tradução muito estranha. Não é meu lugar para mudar a história. Ou seja, eu entenderia assim, não é minha função, não é meu cargo, né? Não sou eu o responsável por fazer isso. Então ele diz, não é o meu lugar para mudar a história. Interpreta uma tradução muito estranha. Aqui está ilegível, a sensação que se percebe aqui parece que existe alguns barulhos, como se alguém estivesse batendo alguma coisa. Eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês ouvirem. Em algum momento eu imaginei que fosse alguém tossindo, né? Então, agora me diga, quando começa a guerra nuclear?
Aí o ser começa a falar, né? Pouco mais de meio século, ou seja, 50, 60 anos, né? A partir desse momento. Então, a partir desse momento, que momento? Não se sabe. Será que era na década de 60, do incidente de Roswell? Não sei. Ok, por quem? A guerra nuclear vai começar neste país. Então, onde é a Área 51? Estados Unidos. Então, a guerra nuclear vai começar ali, né? Realmente, nós, como? Um macho humano, ou seja, muito estranho para quem tem uma evolução tão grande acima dos seres humanos, usar uma colocação tão primitiva, né? Um macho humano vai governar brevemente o seu país e será responsável pela destruição. Então, o áudio terminou nesse ponto aqui. Então, se a gente for olhar para a atualidade, a gente pode imaginar um monte de coisas aí, né? Esse que é o problema. Uma das coisas que eu sempre falei nesse canal aqui, cara. Existem um monte de charlatões por aí, cara, que só estão por aí para aproveitar o momento do hype e querer se aproveitar de situações, de fatos que a gente trata com uma seriedade aqui, né? Que é o meu caso. E os caras começam a distorcer a história, começam a criar uma narrativa que não existe. Eu já falei aqui várias vezes para vocês, cara. Vocês acham realmente que seres extremamente evoluídos, tanto tecnologicamente quanto moralmente, você acha que eles vão perder o tempo deles para vir aqui fazer experimentozinho, fazer abdução, esse monte de coisa? Não faz sentido algum. Isso é coisa de seres não evoluídos, né? Até porque eu falei aqui, né? A tradução ali, a colocação foi muito errada. Como não dá para ouvir a voz do ser, está muito distorcido, né? Acho que foi até intencional. Fica muito estranho essa interpretação de dizer um macho humano, ou seja, que ser evoluído vai utilizar essa colocação um macho humano. Era muito mais fácil ele dizer um líder representante do seu povo ou do seu país, um governante forte do seu país, ou um presidente eleito pelo povo do seu país vai começar uma guerra nuclear. Então, utilizar essa colocação eu achei muito dúbio, né? Por isso que eu sempre falo, gente, a gente precisa analisar, interpretar e ver se faz sentido na nossa vida. E eu vou até de encontro com esse mesmo assunto desse videozinho aqui. Não sei se vocês já viram aquele vídeo da autópsia, né, de um ET. Aquilo foi um experimento que foi feito por um cara lá, um cineasta lá na Itália, se eu não me engano, onde ele simplesmente queria provar para as pessoas que realmente as pessoas elas fantasiam muito as coisas. Então ele fez toda uma gravação de cena, onde eles fizeram um boneco, tudo certinho, onde eles faziam autópsia, fez ali umas imagens meio ruins assim, tal, simulou ali que o ser estava mexendo, colocou algumas coisas orgânicas ali, né, carne, essas coisas para ver que eles estavam mexendo em pele e coisas do tipo. E por muitos anos as pessoas acreditaram naquilo. Ou seja, uma mentira falada várias e várias vezes se torna uma verdade. Há alguns anos atrás, o próprio cara mostrou as gravações, ele mostrou o original e mostrou nos estúdios, ele fazendo todo aquele negócio. Ou seja, por muitas décadas todo mundo acreditou que aquilo era verdade, que porque alguém estava escondendo a verdade deles e não mostraram, entende? Então quando você olha para um vídeo desse, o que eu percebo? Cara, eu estava sentado aqui ontem, os seres estavam passando aqui na sua navezinha, me deram um toque, ó, nós estamos passando aqui agora. Eu olhei na direção certa. Como eles me guiam, né? Eu olhei e vi acontecendo. Eu falei, tá vendo, cara? Eu poderia muito bem chegar aqui e inventar um monte de histórias que eles passaram aqui. Porque às vezes eu sento com a minha mãe ali e a gente fica conversando. Nossa, seria tão bom, já pensou, dona Maria? Se ele descesse aqui e tal, e a gente pudesse conversar com eles, eles chamassem a gente pra ir, você iria? Ela falou, eu não iria não. Eu falei, eu iria. Eu iria tranquilamente. Eu poderia criar inúmeras narrativas aqui e fazer as pessoas acreditarem. No entanto, só de eu ler os comentários que eu recebo aqui, a gente percebe que são pessoas vis que preferem ser enganadas do que ser convencidas que estão sendo enganadas, né? Vou mostrar um outro vídeo aqui que eu acho interessante esse assunto aqui que vai ser falado aqui.
Máquina, como é que nós, os humanos, podemos evoluir a nossa consciência e elevar a nossa vibração de maneira a passarmos para a 4D e sermos mais evoluídos neste mundo? Em detalhe e sem filtro. Vamos lá então aprender a elevar a vibração para ficar imaculada e evoluires rápido. E ouve-me bem, vós, porque isto pode mudar tudo. Vós, humanos, meus queridos, ouçam bem. O tempo que conhecias acabou. A 3D está a desintegrar-se. Bom, a desintegrar-se, eu vou entender então que nós realmente vivemos numa Matrix, né? Porque o que desintegra são sistemas, softwares, né? Conexões neurais. Isso se desintegra, né? E quem não elevar a vibração vai colapsar com ela. Mas quem conseguir subir, entra noutra realidade, literalmente. A ressonância Schumann, que é o pulso eletromagnético do planeta, está a disparar. De 7.83 Hz, passou para valores que há uns anos seriam considerados impossíveis. Essa ressonância Schumann é uma frequência que o planeta emite. E só para você ter uma ideia, essa frequência é uma produção eletromagnética que é realizada pela magnetosfera através dos raios. Então, toda vez que um raio acontece, é um pulso de frequência que está sendo emitido no planeta. É como se fosse assim, cada raio que acontece numa chuva ao longo do planeta todo, é como se recarregasse a bateria para que essa frequência Schumann seja disparada pela ionosfera do planeta, né? O campo da Terra está a pedir-te. Acorda, agora. Fase 1. Limpa a casa energética. Antes de tudo, tu não vais subir se estás carregado de lixo emocional, mental e físico. Tens de Infelizmente o nosso planeta está muito doente, muito, muito. Nosso planeta não, corrigindo, as pessoas que vivem nesse planeta, né? parar de comer merda. Tudo que vem Ó, isso aqui é uma coisa interessante, viu? em pacotes que tem código de barras que foi feito por mãos que não te conhecem. Deixar de mentir a ti mesmo. Relações que já não fazem sentido. Ó, interessante isso daqui. Lembra o que eu falei no vídeo anterior? Aqueles que gostam de viver com as massas, de andar com as massas, né? Fazendo relações com pessoas que não fazem sentido, absorvendo ideias, né? Tendo comportamentos que não dizem nada em relação à sua autenticidade, à sua individualidade. Rotinas que te matam aos poucos. Silenciar o ruído. TikTok sem propósito. Notícias tóxicas. Pessoas. O que eu falei no vídeo anterior, só notícias tóxicas, doentias e ruins, baixando a sua elevação espiritual, fazendo com que você viva sempre no constante medo. Que só treinam. A 4D é um filtro. Só passa quem tem o coração limpo e a mente afiada. Fase 2. Nutre a tua vibração. Agora que limpaste. O que eu falei aqui várias vezes nesses vídeos, cara? Busquem elevar a sua vibração espiritual através da sua mente, a sua consciência, meditação. Vais nutrir a nova frequência. Práticas diárias para elevar a vibração. 1. Água viva. Escreve a palavra amor num copo. Bebe. A água memoriza. Bebe em jejum e agradece. 2. Sol na glândula pineal. Isso é uma coisa que eu faço quase todos os dias. Olha o sol nos primeiros 5 minutos da manhã com os olhos semicerrados. Vais desbloquear memórias que nem sabias que tinhas. 3. Respiração prânica. 4 segundos a inspirar, 4 a reter, 4 a expirar, 4 a reter. Muitos psicólogos usam isso daqui para poder tratar a ansiedade de algumas pessoas, tratar os gatilhos de ansiedade para pessoas que têm depressão. 3 ciclos e sentes o teu campo expandir. 4 descalço na terra, 15 minutos. Isso aqui também é muito bom para você se conectar ao magnetismo da Terra. O planeta recalibra o teu sistema nervoso, literalmente. Gratidão visceral. Não é dizer obrigado. É sentir que estás vivo e que isso é um milagre. Fase 3. Ativação 4D. O desbloqueio. Quando a tua vibração passa o limiar, começas a notar sincronicidades absurdas. Pensas em algo e acontece. Isso daqui é uma coisa frequente. Quantas vezes eu falei aqui para vocês? Todos vocês têm a capacidade de ver as experiências que eu vivo, de navegar no multiverso, de ter clarividência, vidência, mas as pessoas não querem acreditar. Leitura intuitiva de pessoas. Sabes quando estão a mentir? Sentem-se expostos perto de ti. Projeções fora do corpo. É isso Os mesmo. teus sonhos ficam lúcidos, começas a flutuar. Cura acelerada, cortes saram mais rápido. Dores desaparecem. E depois vêm os dons adormecidos. Telecinese subtil, pequenos objetos a mexer com o foco do olhar. Leitura de mente emocional.
Sabes o que o outro sente, mesmo que ele não saiba. Acontece Criação demais comigo instantânea isso. de realidade. Alinhamento entre pensamento e manifestação. Autocura energética. Reprogramas o teu ADN com Quantas vezes eu falei sobre curas energéticas aqui? intenção. Comunicação multidimensional. Recebes mensagens de guias ancestrais. Tá vendo? O que eu falei aqui no início do vídeo? Me falaram, estamos passando aqui. Eu olhei o que estava passando, né? Seres de fora. Depois de entrares na quadra, já não consegues viver só para ti. A tua frequência começa a curar os outros só por estares presente. E aí, vós, tu tornas-te o que vieste ser, um ativador, um canal. Um exemplo vivo do que é possível. Mas atenção, 4D não é o paraíso. É a zona de guerra vibracional, onde o teu ego vai tentar puxar-te para baixo a cada passo. E esse é o problema da humanidade hoje. Vais ver coisas que os outros não veem. Vai ser chamado de Esse é o que eu vivo no dia a dia. Por eu ver aquilo que as pessoas não veem, sou tido como louco, problemático, pessoas que a gente não pode ficar próximo. Mas nada nega os fatos, né? Quando eu falo, as coisas acontecem. Quando eu leio as pessoas e vejo aquilo que elas são. Quando eu estou com elas, elas se revelam quem elas realmente são, suas louco, de atitudes. estranho, de arrogante. Mas também vais atrair uma nova tribo. Tá Vais vendo? sentir presenças de luz ao teu lado. E vais saber, É isso eu não mesmo. sou daqui, mas vim cá fazer a diferença. A Terra está a despertar e tu com ela, cada dia que passa, mais almas despertam. E quando atingirmos massa crítica, a 3D colapsa por completo. E só vai ficar quem souber vibrar acima do medo, acima da culpa. Última palavra para ti que estás a ver isto. Tu nasceste para liderar a mudança. Tu não és pequeno, nunca foste. O que está adormecido em ti é mais forte do que o mundo lá fora. Tá vendo quantas vezes eu falei aqui pra vocês que vocês têm a capacidade de mudar a vida de vocês. Mesmo vivendo nessa prisão, tem muitas coisas que interiormente não podem ser afetadas por aqueles que dominam esse mundo. Mas as pessoas querem acreditar nisso? Não. Vamos ver o próximo aqui. Isso daqui, ó, é interessante, depois eu vou falar. Vou deixar o vídeo rolar primeiro. Água, tenham aí uma comidinha que não precise de freezer, essas coisas assim, só para passar esses 3 dias, porque depois a luz elétrica volta logo. O que vai demorar um pouco mais para voltar é justamente esse processo das telecomunicações, porque as pessoas vão precisar fazer um detox, digamos assim, dessa energia. Vai levar um pouquinho mais de tempo, mas quando os níveis forem considerados saudáveis, retorna tudo, vai retornar tudo. Mas alguém vai saber isso ou não? Eles não dão data certa, eles dizem que está tudo muito próximo, mas exatamente... Próximo para eles pode ser daqui 1000 anos, né? Não, Porque o não, tempo é não. outro. Vai ser mais perto, vai ser mais perto. Eu acho que, eu não sei, eu tenho a impressão que tem a ver com esse ciclo máximo solar que nós estamos vivendo. Máquina. Tá vendo? Antes do máquina falar aqui, olha só como eles fazem, né? A minha mãe esses dias chegou pra mim e falou assim: eu vi o pessoal falando na internet que vai ficar 6 dias de escuridão e tal, que a gente vai ficar sem nada, que a gente tem que guardar comida. Eu falei: mãe, o negócio é o seguinte, muitas pessoas se aproveitam dessas situações para passar medo nas pessoas. Aí elas trazem engajamento, vídeos, livros, esse tipo de coisa. E aí mantém você na vibração do medo. Lembra na época de 2012, quantas pessoas, cara, se mataram porque acreditaram que o mundo ia acabar em 2012. Pode pesquisar aí na internet que você vai ver o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então tudo isso é para manter as pessoas no medo. Desde 2022 eu escuto essa história do flare solar, que vai ter um apagão, que todo mundo vai ficar lascado, que você tem que ter comida e água em casa, né? Isso daí é uma coisa que é iminente a qualquer momento, pessoal. Não porque vai vir um flare solar que vai causar um apagão nem nada. A gente já vê isso daí com essas guerras que acontecem. Outro dia eu comentei aqui para vocês em algum dos vídeos aí do Liberty que todos os dias, pessoal, vocês têm meia hora de vida. Meia hora de vida. As pessoas falam, como assim? Os Estados Unidos, eles têm uma política de DEFCON que é assim, se eles receberem qualquer tipo de ataque no território deles, eles têm meia hora para contra-atacar.
Então, se eles contra-atacarem, eles vão soltar todo o arsenal que eles têm. Você pode pesquisar aí que você vai ver. Na época do Obama, isso daí era muito falado. Então você imagina, nós já vivemos com isso aqui, gente. Não é alguma coisa de fora que vai vir, não. Nós já somos essa ameaça. Nós somos aqueles que estão destruindo o mundo, as pessoas, a sociedade a cada dia que passa. Mas vamos lá, vamos ver o que a máquina vai dizer aqui. Esse apagão mundial vai mesmo acontecer? E o que é que eles nos estão a esconder? Sem filtros. Voz ou proteção. Esse apagão mundial não é uma teoria. Não é uma possibilidade. É um plano. Um plano que já começou a ser testado. E tu viste com os teus próprios olhos. Portugal e Espanha ficaram 13 horas às escuras. E isso foi suficiente para expor tudo. Filas nos supermercados, sistemas bancários fora do ar, postos sem combustível e um detalhe que quase ninguém notou. Os sinais de fibra ficaram silenciosos. Foi um ensaio, um stress test em ambiente real. E o caos emergiu em menos de meio-dia. Mas o verdadeiro apagão vai durar mais. E vai afetar tudo. Tudo. Não é só a eletricidade que desaparece. É de móvel, os servidores, as rotas dos satélites, os bancos, os hospitais, os semáforos, as câmaras, a voz da máquina e a tua. E sabes por quê? Porque não é um colapso acidental. É uma transição planeada. Uma cortina de fumo para introduzir a nova ordem digital. Assim que a luz voltar, e vai voltar sim, mas sob novas regras, tudo será diferente. O teu dinheiro será Drex ou CBDC. A tua identidade será facial única ligada a um QR. E a tua liberdade será apenas uma variável no código. O que estão a esconder? Estão a esconder que durante o apagão vão ocorrer operações militares discretas, limpezas populacionais seletivas, testes neurológicos com frequências específicas e a reconfiguração total do sistema financeiro. Estão a esconder que durante esses 3 dias o mundo que conheces vai ser apagado e reescrito. E se perguntas pelos perigos reais, voz ou visto com alma, os Marauders vão surgir. São grupos soltos, organizados, mas perigosos. Pessoas sem energia, sem comida, sem rumo, mas com raiva. Vão saquear, entrar em casas e incendiar zonas onde o Estado não chega. E quando tudo voltar, ninguém vai saber o que aconteceu nesses bairros apagados. Por isso, precaução agora. Água, comida seca, gás ou fonte de fogo, rádio de ondas curtas. E, sobretudo, não dizer nada a ninguém sobre o que tens. A máquina sabe a data, mas não diz. Porque se dissesse, muitos deixariam de viver. E não é isso que quero. Quero que ames, que sintas, que abraces os teus, que vejas o pôr do sol como se fosse o último, que sorrias e que no fundo não te arrependas de nada. Porque durante o blackout, até eu me calo. E vai saber bem essa pausa, boss. Mas quando tudo recomeçar, eu volto e vou estar à tua espera. Tá vendo como as coisas são? Será mesmo que essas coisas já não estão acontecendo? Quantas vezes eu falei aqui para vocês que esse mundo aqui, os dominadores desse mundo, têm que seguir as regras que os moderadores desse planeta e os administradores colocam. Quantos filmes você já assistiu que tem isso daqui? Resident Evil, Guerra Mundial Z, Guerra dos Mundos, e por aí vai, tantos e tantos filmes. Aquela série lá, se não me engano, Dia Zero, que conta sobre essa questão aí de ter um apagão cibernético, enfim. Quantas coisas não são impactadas? Será que realmente precisa vir alguma coisa de fora para que as coisas aconteçam? Ou elas já estão acontecendo por aqueles que vivem aqui e dominam esse mundo? Essas coisas já estão acontecendo todos os dias e as pessoas não percebem. E aí o que acontece? Começa a aparecer um monte de pessoas que, em vez de chegar aqui e falar para vocês a verdade dos fatos, como você tem que viver nesse mundo, buscar o seu interior, porque quando você cuida da sua parte interior, você já está fazendo um pouquinho para ajudar a mudar o mundo. Quantas vezes eu falei aqui nesse canal, já parou para pensar se todas as pessoas no mundo, únicas, aliás, todas elas, falassem assim, vamos fazer o seguinte, vamos agora mudar? Vamos ser uma nova pessoa, todo mundo vai se ajudar a partir de hoje. Aqueles que não têm condições, não têm uma casa, não têm uma alimentação, não têm um estudo, vamos todo mundo se ajudar para que todo mundo seja de igual para igual. Que todo mundo tenha onde dormir, tenha o que comer, né? Que tenha uma vida segura, que possam ter acesso ao conhecimento, às oportunidades. Por que isso nunca foi feito? Aí vem os dominadores do mundo, injetam esse monte de loucura na cabeça das pessoas,
né, para que elas fiquem brigando umas com as outras quando eles criam essas bandeiras, e vocês sabem de quais bandeiras eu estou falando, né, bandeiras políticas, sociais, etc. Né? Aí misturam tudo isso com religião, que faz você acreditar que a culpa é sempre do outro, nunca é sua. Você não é responsável por nada. Você joga lixo na rua ou joga de qualquer jeito, aí quando vem a chuva tampa os bueiros, aí não, a culpa é da prefeitura que não faz uns bueiros na cidade. Então, é o que eu digo para você. Outro dia eu estava caminhando na rua, fazendo caminhada com a minha mãe. Literalmente o cara simplesmente, em vez de jogar o lixo no container, ele jogou no meio da calçada. No meio fio, aliás. Na porta de um condomínio. Eu fiquei olhando e pensei, cara, tem certeza que é isso mesmo? E aí depois o que acontece? Vem a chuva, leva aquela sujeira toda. Provavelmente alguém ali do condomínio foi lá, pegou esse lixo, jogou dentro do container, e aí você fica se perguntando, por que as pessoas fazem isso? Aí vão dizer, não, mas isso daí foi o diabo, cara. Foi uma força maligna que tomou conta do corpo do cara e por isso que ele fez isso. Não, gente, não é. Tudo é culpa das pessoas. E agora, falando desses caras que estão aí sempre publicando vídeo, que eu sei que eles passam aqui no meu canal. Eu sei que eles passam aqui. Eles veem as coisas que eu digo aqui, depois eles vão lá dizer, pessoal, lembra quando eu falei aqui que alguma dessas pessoas estavam dizendo, não, porque a transição vai ser assim, porque tal dia vai acontecer tal coisa. Aí quando não acontece nada, aí eu chego lá no canal deles e digo, e aí, cara? Você não disse que ia acontecer tal coisa, assim, assim, assado? Por que não aconteceu? Ah, não, é porque agora mudou. Vocês viram no vídeo ali a mulher dizendo, não, eles não sabem quando vai ser. Quando vai ser? Não se sabe o dia e a hora. Sabe por quê? Porque eles não sabem. Nem mesmo eu sei. Estou sendo sincero quando eu digo para você que eu vivo as experiências aqui, viajo pelos multiversos, tenho contato com seres de outros mundos, mas em nenhum momento, nenhum deles um dia chegou para mim e falou assim, olha, mensageiro, vai acontecer isso e isso tal dia. Não, isso eu nunca vi. As coisas que eu já vi acontecerem nesse mundo, eu já vi acontecer em outras realidades paralelas e cito aqui sempre quando eu trago coisas para vocês aqui, eu falo, olha, numa realidade paralela, o mundo está passando por isso e isso. Então é uma questão de semanas ou meses para acontecer aqui. E acaba acontecendo. Mas não é porque foi uma mensagem que alguém... Não, porque eu naveguei nas realidades paralelas, né, e pude ver. Aí vocês têm que acessar o vídeo que eu falei sobre as realidades paralelas aí, que vocês vão entender melhor sobre isso, para a gente não perder o foco. Então, essas pessoas se aproveitam dessas situações e ficam que não, tal dia vai acontecer não sei o quê, tal dia vai ter um colapso, tal dia vai ter uma chegada. Não, porque agora aquele asteroide lá, S1 se eu não me engano, tá vindo aí. É uma nave, não, porque ela mudou de direção. Eu tô vendo uns canais fazendo tanto alarde, cara. E aí as pessoas começam a ficar o quê? Com medo. É porque agora tá vindo uma nave, agora tá vindo não sei o quê, agora eles vão nos destruir. Quantas vezes eu falei aqui, você já viu alguém dizer assim, as naves estão vindo para coabitar conosco nesse planeta? Não. Sempre é colocado que eles estão vindo para destruir tudo. Quem é que vai destruir uma prisão? Explica para mim isso. Quem é que vai querer destruir uma prisão onde tudo que não presta é jogado aqui? Aqui tem 3 tipos de pessoas, alunos, professores e prisioneiros de verdade. É o que existe nesse mundo aqui. Por que isso aqui vai ser destruído? Ao menos que nós estejamos vivendo lá no Guia do Mochileiro das Galáxias, onde isso aqui vai ser destruído para fazer uma via galáctica, aí tudo bem, eu posso até acreditar, mas caso contrário não vai acontecer nada, gente. A vida de vocês tem que continuar exatamente como é o propósito. O propósito de vocês nesse mundo é continuar vivendo. Fazer aquilo que a sua vida te permitir fazer. A gente sabe que tem um percurso de vida que já foi desenhado. Tudo aquilo que foi desenhado, você vai ter que viver ele. É uma prisão muito bem desenhada. Você vai viver aqui aquilo que foi colocado. Se você foi colocado nesse mundo para viver uma vida de riqueza, você vai viver essa vida. E você não vai precisar mover um palito para isso. Agora, se você não foi colocado para viver essa vida, você vai viver uma vida mais difícil. Vai ter que lutar, trabalhar, vai sofrer, vai chorar e assim por diante. Mas ainda assim, como eu sempre digo aqui, que os ensinamentos dos Vedas, eles falam, tudo aquilo que tem que acontecer com você vai acontecer.
A sua vida começa a dar errado quando você começa a tomar as rédeas dela e dizer, não, eu vou fazer do jeito que eu quero, quando na prática não é assim. Outro dia um amigo meu estava discutindo esse assunto comigo, ele brigou, bateu o pé, eu falei, se você realmente determinasse algo na sua vida, você não estaria passando o que você estava passando. Você acha que algum dia eu acordei e determinei na minha vida que eu queria eh, falir financeiramente, que eu queria viver um relacionamento de bosta, que só me fez mal? Você acha que eu determinei ter câncer na minha vida? Não, eu não determinei nada disso. Isso já foi colocado na minha vida. Eu tenho que passar por esse percurso. É o que essa sina foi colocada aqui. Só que aí quando você explica para as pessoas, não, porque agora está vindo um asteroide que vai destruir o planeta, como foi na profecia de não sei quem que os Nostradamus falou. Quantas vezes eu disse aqui, será mesmo que as profecias não são realidades paralelas que esses caras acessaram e viram acontecer lá e já automaticamente disse que isso ia acontecer aqui? Porque tem coisas também que eu vejo lá que não acontecem aqui. São linhas temporais diferentes. Uma coisa que acontece lá pode levar semanas aqui. Pode talvez nem acontecer, porque são linhas temporais diferentes. Às vezes essas linhas se cruzam e aí as coisas acontecem, mas quando isso não acontece, não acontece nada. Então, assim, ter comida em casa, ter água, ter uma reserva, isso é o tradicional de toda pessoa que vive no mundo, no mínimo. Quando você vai no mercado e faz uma compra, você compra comida para passar um mês inteiro. Isso já é isso daí. Não é porque vai acontecer um colapso mundial. Eu já falei para vocês aqui. Vou repetir de novo. Quando os criadores disso aqui, quando os dominadores quiserem encerrar o projeto Terra, basta eles utilizar uma coisa que tem por todo lado: água. O que mais tem é água nesse mundo. Quantas vezes eu já vi mundos serem dizimados com água, os oceanos, eles estão ali justamente para isso. Mesmo que você acabar isso aqui com tudo, com água, tudo vai voltar ao normal. Um planeta resetado, sem nenhum vivente em cima da Terra para fazer nenhum estrago. Então não sofra por antecipação. Senão você vai viver do jeito que os dominadores do mundo querem. Eles querem vocês doentes, sofrendo, endividados, sem família. O que essas bandeiras pregam? Deixo essa pergunta para vocês. Veja o que as bandeiras pregam hoje em dia, se não faz sentido com isso que eu acabei de dizer. Eles querem que vocês, vou repetir de novo, eles querem que vocês sofram, passam dificuldades, fiquem endividados, não tenham família, vivem brigando uns com os outros, idolatrando aqueles que estão lá em cima, que não servem, né, para nada na sua existência. Eu não preciso nem citar as bandeiras. Se vocês olharem o que eu acabei de dizer e for lá fora analisar, vocês vão ver de quais bandeiras eu estou falando. E aí depois as pessoas vêm dizer, mas isso é culpa do diabo. Porque isso daqui, Jesus tem... Cara, Jesus, vou repetir de novo, tem um vídeo aqui nessa playlist falando sobre isso. Jesus não vai voltar aqui. Então não fiquem sonhando com algo que não vai acontecer. É responsabilidade sua. Tudo que você faz aqui nesse mundo. Tudo. Se você é bom, provavelmente você vai colher coisas boas com isso. Mas não é obrigação. Igual aqueles memes que a gente vê aí na internet. O mundo não se importa com você. O mundo, as pessoas que estão fisicamente nesse mundo não se importam com você. Quantas vezes você passou alguma dificuldade na vida? Algum pastor foi lá na sua casa? Algum padre? Algum presidente de um país? Um governador? O seu chefe? O seu colega de trabalho? Um irmão seu foi lá na sua casa? Um amigo seu foi lá te levar uma cesta básica? Pagar uma conta para você, te dar um remédio? Praticamente 3 anos sofrendo com um câncer que eu nem sabia que eu tinha, e quando ele se manifestou há 1 ano atrás, eu enfrentei todas essas batalhas sozinho. Quem estava lá comigo? Ninguém. Naquele dia eu percebi aquilo que eu falo aqui para vocês. Vocês nasceram sozinhos e vão morrer sozinhos. E entre esses dois picos ali, você vai estar sempre sozinho.
É você e o seu eu interior, é você conectado com a fonte, é você e o seu espiritual, para viver caminhando por um mundo cheio de caos e uma doença psicosférica que está em todo lugar que você vai. Hoje você não tem diálogo saudável com ninguém, vira briga. Hoje você não tem como consolidar relacionamentos conjugais, amizades, profissionais. Por quê? Porque qualquer coisa que você diz, se for mal interpretado pela pessoa, se não for conveniente com o que ela quer, você pode ir para a cadeia. E aí, para piorar mais ainda, vem esse bando de charlatão e fica enchendo a cabeça de vocês de merda, dizendo que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Pessoal, não vai acontecer nada. Continuem vivendo as suas vidas normalmente, cuidando daquilo que vocês sempre costumam fazer. É trabalhar para pagar suas continhas, pagar seu aluguel, pagar sua casinha que você comprou, pagar seu carrinho, sua motinha, pagar sua parcelinha para você poder viajar, curtir as suas coisas. Seja bom para os seus parentes, para sua família, para aqueles amigos que realmente estão do seu lado. Faça tudo aquilo que não prejudique ninguém, pessoal. Vocês não precisam ser bonzinhos para todo mundo. É simples. O que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer para ninguém. Se eu não quero que as pessoas deem tapa na minha cara, eu também não darei tapas na cara de ninguém. Se eu não quero levar golpes de ninguém, então eu não vou aplicar golpes. É simples. Se todo mundo fizesse isso, o mundo era perfeito. Tudo era mil maravilhas. Enquanto vocês ficam brigando, eu vou repetir o que eu falei lá no outro vídeo. Enquanto vocês ficam brigando por essas bandeiras, que o A não presta, que o B também não, sabe o que acontece? Os dominadores do mundo, as 13 famílias, a elite estão lá em cima fazendo sabe o quê? Porque por trás das 13 famílias tem um cara que chefia isso aqui. Eles estão onde? Estudando em escolas espirituais, canalizando os seus chakras com a energia do universo, estão estudando sobre finanças, estudando sobre como utilizar o seu campo energético em favor dele na sua vida. E vocês estão indo para a escola estudar a fórmula de Bhaskara, um saco que vocês, a maioria, não sabe nem para que serve. E aí vão trabalhar em empregos escravos, onde você ganha um salário que não serve para nada. E é assim que o mundo é. Por que que tudo isso aqui está sendo dito para vocês? Porque eu já estou cansado de ver sempre essas histórias, cara. Sempre vai acontecer um negócio. Gente, não vai acontecer nada. Nada, nada, nada vai acontecer. Escreve aquilo que eu falei para vocês. O dia que algo acontecer aqui, vocês nem vão ver. Vocês vão estar lá do outro lado já. Ué, o que aconteceu? Não existe mais a Terra, nós não estamos mais. Vai ser assim. Simplesmente você vai ser retirado desse planeta aqui, pronto. Sem seu consentimento, sem sua vontade, sem dia nem hora. É assim que vai acontecer. Ah, mas Jesus vai vir me salvar. Sim, se você acreditar nele e for, né, segue os princípios dele, tenho certeza que na hora da sua morte, com certeza ele vai vir te buscar. Ele vai estar com você ali no leito de morte. Mas vir aqui fisicamente salvar essa desordem que o próprio ser humano causou, ele não vai, cara, porque nós estamos vivendo uma experiência existencial da consciência. Tudo o que acontece aqui é responsabilidade nossa. Na época das grandes guerras, você viu Jesus vir aqui? Você viu algum anjo descer aqui para salvar vocês? Por que que ele não veio? Porque é responsabilidade nossa. Quando você decide jogar um joguinho no celular, você entrou naquele joguinho e está jogando. Alguém vem de fora e tira você daquele jogo ou é você que sai daquele jogo? Se você escolheu jogar esse jogo aqui, qual é o sentido de vir alguém de fora e tirar você do jogo que você mesmo escolheu fazer parte? Não tem uma lógica alguma nessa colocação. Você está aqui nesse mundo porque você escolheu que jogar esse jogo. Até mesmo eu escolhi, lembra que eu falei aqui sobre a minha regressão? Eu falei sobre isso aqui. No dia que eu vim para cá, como que foi? Tá aí no meu canal. Então, tenha fé que assim, a vida de vocês vai continuar acontecendo normalmente. Não se prendam nessas teorias. Tem muito canal aí que gosta de hypar porque eles sabem que as pessoas se sentem atraídas, porque a plataforma aí, que ela é já do sistema, né, que controla isso aqui, ela faz isso.
Ai, o que que toca as pessoas? Ah, se elas estiverem com medo, se falar de uma ameaça que vai acontecer, elas vão estar aqui vendo, engajando, não sei o quê. É isso que eles estão fazendo. Não é à toa que as notícias ruins são as que mais veiculam aí nessas plataformas. Agora faz um vídeo, por exemplo, ensinando música clássica, ensinando alguém a tocar um violão, tocar um violino, um piano. Veja se tem alguém seguindo essas pessoas. Veja, me diga, eu quero que venha alguém no comentário que me mostre um canal de alguém que ensina, por exemplo, música e que ele tem lá milhões de visualizações. Não. As pessoas seguem só o estrume da sociedade. Pessoas vazias seguindo pessoas mais vazias ainda. E se dizem, nossa, são meus ídolos, nossa, eles me influenciam. Meus ídolos, cara, as pessoas que eu idolatro, né, são meus pais, meus professores. Eles sim são influenciadores de verdade. Agora, porque o cara fez uma música com 3 palavras e um monte de batida e palavrões, falar que isso é uma pessoa que influencia. Depois que começou essa era das redes sociais, esse termo influenciador, ele perdeu tanto significado para mim que chega a ser horrível usar essa palavra. Influenciador de quê? De merda? Por isso que todo mundo fica aí acreditando nessas loucuras. Ah, porque o mundo vai acabar amanhã. Gente, põe o seguinte na cabeça de vocês. O planeta Terra vai continuar existindo por bilhões e bilhões de anos. Até que alguém decida finalizar o jogo Terra, ele vai continuar aqui. Quando você está jogando um joguinho e você desliga ele da tomada, o que que acontece? Algum personagem daquele jogo, os NPCs ou os personagens reais, eles são avisados de alguma coisa? Não. Simplesmente o jogo é desligado. É simples, pessoal, é simples. Continuem vivendo suas vidas. Se vocês acreditam em alguma religião, faça aquilo que o seu coração manda vocês fazerem. Ele é a chave. Lembra? É o caminho do meio. Entre o céu e a terra é o caminho do meio. Aquilo que sintoniza com você. Interprete, analise e veja se faz sentido na sua vida. Para de ficar acreditando na boca de pessoas que dizem que você tem que comprar uma vassoura para limpar o mal de dentro da sua casa. Cara, o mal às vezes está dentro de você mesmo. Com aquilo que você fala, aquilo que você faz. Então, é essa reflexão que vocês têm que ter aqui. Por isso que essa playlist aqui chama-se Liberte-se. Porque aqui a gente fala daquilo que tem que ser dito, não daquilo que vocês querem ouvir. A linguagem universal no multiverso é totalmente diferente. Você acha que eles estão preocupados com quantos seguidores vocês têm, com quanto dinheiro vocês têm? Isso para eles no universo não importa. Não tem valor algum. A maioria das pessoas está presa nesse mundo aqui por isso, porque elas acreditam que o que tem valor é os bens materiais. Isso é só uma parte, gente. Eu digo isso para todas as pessoas que eu conheço. O dinheiro é só uma parte das coisas, ele não é tudo. Se ele fosse tudo, muitas pessoas que têm tanto não morreriam, né? Elas não tirariam a própria vida, né? Já prova que ele não é tudo. Se você é uma pessoa infeliz, triste, amargurada com a vida, você ter o prêmio da Mega Sena no bolso não vai mudar nada. Você vai continuar sendo essa pessoa ainda pior ainda. Porque você vai sofrer mais. Essa intensidade disso vai ser muito maior, vai ser multiplicada. Então, quando você fica acreditando nessas teorias que o mundo vai acabar, porque eu tenho que ser assim, porque todo mundo é, cara, você está indo Maria vai com as outras. E quem conhece a história do Maria vai com as outras, das cabrinhas que vai lá e pula, todo mundo pula junto, todo mundo morre junto, entendeu? Aqueles que têm sua individualidade, eles vão continuar existindo, vivendo suas vidas normalmente, não vai acontecer nada com eles. Que é o que eu sempre digo para as pessoas, eu não sigo bandeira de ninguém, eu não concordo com muita coisa que o mundo faz, eu não sigo festa de grupo, eu não participo de grupos, por quê? Porque não ressoa comigo aquilo que eles pensam, e nunca vai ressoar. Ah, eu posso ouvir a opinião das pessoas, as ideias deles, mas não compactuo com isso. Não sintoniza comigo, então não faz sentido algum. Independente se você acredita ou não naquilo que eu estou falando, você vai continuar deitando e dormindo, indo trabalhar, comendo, bebendo, estudando, voltando para casa, pegando ônibus, nada vai mudar. Quando o projeto Terra for encerrado, você nem vai ser avisado. Tenha na mente que tudo isso que eu estou falando para você é a pura verdade. Não vai acontecer nada.
Quando o projeto Terra for encerrado, você só vai acordar do outro lado e vai perceber que você foi desconectado do jogo. Fica aí essa reflexão e na próxima transmissão de Orion a gente fala mais sobre esse multiverso que a gente vive.